uma refeição com o divino. O Ho Oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor para que anule as energias tóxicas e as substitua com seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. Finalmente, o amor se dirige à mente emocional subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu. Dr. Yalen Eulen. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Eulen e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vindas do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que todas vieram. Algumas estavam curiosas. Outras eram fãs dos meus livros, como Tetractor Factor, e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O Dr. Eulen parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Kashman, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. Ver www.firstpassewedding.com. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Eulen. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Eulen fez uma pausa e disse: "Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma." A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando ao dizer para mim mesma: ela culpa os outros e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Eulen fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Eulen: "A água daqui não é muito boa." O Dr. Eulen retrucou: "Você se dá conta do que acaba de fazer?" Quando lhe disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo, ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem. O Dr. Eulen perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz: "Obrigado, eu te amo, sinto muito." Ele ouviu o divino dizer: "Diga a ela para beber mais água." Ele também me disse: "Eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu receba o que eu preciso." Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Eulen se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte: 1. Presenciei como o Dr. Eulen transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. 4. Aprendi que devo dizer obrigado e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Eulen e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito.
Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Eulen começou dizendo: as pessoas fazem perguntas como, bem, e as convicções, e as emoções, isso e aquilo. Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo como isso é possível. Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo. Imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de ela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar na sala? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito: não, você não presta. Desculpem a linguagem. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que, quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Eulen e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Eulen, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Eulen, mas era a essência da sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, The Biography of a Dangerous Idea, de Charles Seff, este chega à seguinte conclusão: tudo que os cientistas sabem é que o cosmos nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Eulen prosseguiu dizendo: assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não me importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é o zerar constante e incessantemente, para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Eulen, mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro. Mas o Dr. Eulen prosseguiu dizendo: o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama A. Assim, se você já esteve no Havaí. 8. A palavra significa inspiração. O A é água e é o divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala: o que estou precisando purificar que eu não sei, não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. Somente em zero. E uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Eulen aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina,
E ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Au significa através de todo o tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Wani. Depois, temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Unipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo? O que estou compartilhando com vocês é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino e isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não o saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá. Diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes vocês não saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpem-me a linguagem, Kukaipa. Alguém aqui sabe o que Kukaipa significa? Significa a prisão de ventre intelectual. Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu, e não a outra pessoa, que precisa ser corrigida. Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Dr. Eulen declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória, e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Eulen explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? E em seguida perguntei: como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Eulen estava fazendo a respeito. Oh, eu me considero responsável, declarou o Dr. Eulen sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais,
Por exemplo, não temos mais nova e uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Pude perceber que o Dr. Eulen estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos. Mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã. Entre elas eu, o Dr. Eulen, Elizabeth McCall, a autora de T-Tower Forces e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Eulen, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero. Talvez não. Quem sabe? Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-la de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item da lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Eulen me disse que, se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Eulen. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso. Quando ele disse isso, eu entendi que, como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência, e vice-versa, quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um manual para entregar a todo mundo. No entanto, não o usei e nunca olhei para ele. E ninguém se importou. Comecei o evento dizendo, não tenho a menor ideia do que vou fazer nesse evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Eulen, do Ho Oponopono e de como a afirmação "você cria a sua própria realidade" significa mais do que todos poderiam ter imaginado. Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, expliquei, foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criaram a da outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Você pode ver a fotografia em www.beyond-manifestation.com. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender.